Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Repita comigo: a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao ponto de derramar o próprio sangue. Até aqui. Quero ser bastante breve, eu espero hoje, e eu preciso. Mas quero deixar aqui hoje alguns pensamentos para a sua vida. Eu não sei se você tem uma canetinha, não sei se você quer anotar no celular. Eu gostaria de deixar alguns pensamentos para que você anotasse e que você voltasse para sua casa. Hoje é o primeiro dia da semana, amém? Domingo é o primeiro dia da semana. Nós estamos, eu e você, entregando a primícia da nossa semana. Primícia é o melhor ao Senhor. E uma coisa que eu quero, então, se alguém precisar que a gente acenda a luz da igreja, vocês precisam? Levanta a mão quem acha importante. Se tiver um, a gente já acende. A importância de nós entendermos como nós temos caminhado no nosso dia a dia. Com quem nós temos caminhado. Quem tem sido seus amigos, seus colegas, as pessoas que, às vezes, que têm estado mais próximo de você, na empresa, no trabalho. E eu escrevi aqui, eu ouvi um texto há um tempo atrás, isso me impactou tanto, e hoje especificamente, o Senhor pôs no meu coração de compartilhar isso. E o ponto é, nós estamos nos cercando de quais pessoas? Nós temos uma tendência de nos cercar de pessoas que nos tratam bem, não é verdade? De pessoas que nos, com não tanta força da palavra, mas que nos bajulam, pessoas que nos acariciam, pessoas que ficam nos elogiando. Essa é uma tendência. Eu vou procurar me separar daqueles que às vezes me pontuam com a realidade, daqueles que me pontuam muitas das vezes com a verdade, daqueles que me trazem reflexões ou me trazem a necessidade de entender que talvez eu não esteja no melhor caminho, ou tomando a melhor decisão, ou melhor preparado. Pessoas que muitas das vezes nos deixam desconfortáveis, porque elas são francas. Ou é só comigo que acontece isso? Há uma tendência a gente procurar pessoas que são mais parceiras, que pensam como a gente. Sabe, meus queridos, primeira mensagem, primeiro ponto que eu queria deixar aqui, que eu e você estejamos atentos para buscar ter pessoas que nos rodeiam e nos deixam desconfortáveis com nossas fraquezas. Eu não preciso andar com pessoas que erram e pecam como eu. Eu preciso andar com pessoas melhores que eu. Pessoas que vão chegar e falar assim: Ei, Rogério, pastor, não é esse o caminho. Vigia, cuidado com essa sua fraqueza. Às vezes vai pisar no meu pé,
no meu calo. E eu preciso ter essas pessoas, estes amigos. Amigo não é aquele só que faz isso, é também, mas é aquele que em alguns momentos faz assim, ó, na porta do meu coração. Fala assim: você é um querido, um amigo meu. E por você ser meu amigo, se você quer continuar ou não ser meu amigo, eu gostaria que sim, mas eu preciso te dizer uma verdade. E diga a verdade. É importante andarmos com pessoas assim. Há uma tendência, ainda mais na nossa geração, das pessoas feridas procurarem outras pessoas que têm as mesmas feridas, porque elas vão ter assuntos para chorar, para reclamar, para compartilhar, mas não se ajudam umas às outras, porque as duas têm as mesmas enfermidades da alma, muitas das vezes, e acabam virando vitimistas. Ah, mas é a sociedade, ah, é o governo, ah, é a igreja, ah, é o pastor, ah, é minha sogra, ah, é meu sogro, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão que não me deu atenção. Mas ela não tem pessoas em volta dela para dizer: e o que é de você? Porque a outra tem às vezes as mesmas enfermidades que eu tenho, e vira uma reunião, um bate-papo de tristeza e reclamação. Um outro alerta: pessoas carentes de serem aprovadas, ou porque eu preciso de pessoas que me aprazem, que me trazem prazer, ou pessoas que tenham a mesma empatia de enfermidade, de dor, de problemas. Pessoas que não são fiéis. E muitas das vezes, preste bem atenção nisso, pessoas que às vezes não são fiéis a você, e sempre estão te bajulando, sempre estão dizendo para você: ai, que bom, isso tá ótimo. Elas não são amigas para nos dizer a verdade. Preste bem atenção. Isso é na esfera da vida, na vida social, onde você mora, na vida profissional, onde a gente trabalha, em todas as áreas, até ministerial, até dentro da igreja. Porque não pense que porque dentro da igreja todos têm asas de anjo. Não tem. Nós estamos com uma plaquinha escrito: em construção, a começar por mim. Estou em reforma. O Senhor que começou a boa obra está me aperfeiçoando, e eu tenho certeza que está também te aperfeiçoando dia a dia, até o dia de Jesus. Eu creio nisso, eu tomo essa palavra. Mas por estarmos muitas das vezes dando ouvido a pessoas que não são fiéis, que não são amigas, que não nos trazem a verdade, que nos bajulam, elas não nos ajudarão a crescer. Por quê? Porque eu encontro um teto, um limite, e eu bato nesse teto, porque eu não tenho ajuda para me desenvolver. Quantas pessoas bem-sucedidas, profissionalmente, por exemplo, estão paradas, não conseguem mais crescer? Por quê? Porque elas não têm orientação, não têm ajuda. Aqueles erros que elas costumeiramente erram, elas continuam errando, e não tem quem possa ajudá-las. Isso é bastante sério, bastante importante. Por quê? Porque elas precisam e valorizam apenas a autoaprovação. Mas eu creio no Evangelho de Deus. A palavra diz que o Evangelho de Deus é poder. A palavra do Senhor é poder. E essa palavra de poder, ela pode romper todo esse modelo social. Que modelo social, pastor? Por exemplo, por que nos aproximamos dos similares? Porque eu tenho uma tendência: estou vendo o tênis do meu querido, tão lindo, eu queria ter um tênis desse para mim. Porque eu quero ter o que o outro tem, eu quero fazer o que o outro está fazendo, eu quero ser o que aquela pessoa é. Só que eu não entendo que Deus tem para mim um DNA específico. Eu tenho o meu polegar que ninguém mais na terra tem, só eu tenho. Deus tem para mim e para você um propósito, um sério objetivo. Deus te comissionou
com um propósito único. Ele te deu dons, te deu talentos, te deu graça, te chamou para quê? Para você cumprir o propósito dele na sua vida. Eu cumpri o propósito dele na minha vida. Eu e você temos chamados específicos de Deus. E a partir do momento que eu for querer ser o João, eu não vou mais poder cumprir e viver a vontade de Deus na minha vida. A partir do momento que eu for viver o Rogério Campos, nome bonito, Rogério, mas não é o Rogério Santos, ele é o Rogério Campos. Deus tem um propósito, um chamado, um ministério, uma área de atuação específica para ele que pode ser diferente da minha. Quando nós passamos a viver a vida do outro, nós temos problemas. Problemas que esta geração tem vivido de forma abundante. Por que falo essa geração? No passado, e se a gente for olhar para a história da Bíblia, muitos obreiros, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, morreram pregando o Evangelho, morreram defendendo o Evangelho, morreram buscando santidade. A qualquer preço eu vou ser santo, eu vou buscar ser mais temente, eu vou buscar conhecer mais a Deus, eu vou buscar entender mais a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Isso não tem tempo mas é passado, é velho, é antigo, é antiquado. Não, queridos. Santidade, ética, valores, isso não tem prazos de validade. Deus te chamou para você ser luz e sal neste mundo. Deus me chamou para sermos sal e luz neste mundo, onde quer que nós andemos. Não é para sermos sal apenas nessas quatro paredes. E o que tem machucado muito é que eu vejo jovens, principalmente jovens da nossa geração, perecendo, morrendo. E não estou falando aqui por causa dessa festa da carne, não. Eu estou falando porque dia após dia é um mover de querer ser igual ou parecido com o próximo. É terrível. Eu preciso ser parecido com ele, eu preciso ter o que ele tem, eu preciso ter a camisa, a roupa, o estilo, a marca. E isso está indo num estilo que eu, por enquanto, eu não tenho, nem que eu roube, mas eu vou ter. Isso mata em todas as áreas. Profissionalmente eu vou puxar o tapete para que ele caia, porque eu preciso ter esta posição. Isso não vem de Deus. Deus tem um propósito e uma área específica para cada um de nós. Uma das áreas, então, que você está notando aí, é de nós querermos ter aprovação. Nós somos carentes de aprovação. Outra área que nós temos uma dificuldade nesta geração, de sermos acelerados. E tem horas que eu me vejo e eu tento me conter. Nós somos hiperacelerados. E não é porque eu tenho aquela enfermidade, aquele problema do hiperativismo, do ativismo, não. É porque eu quero fazer mais, eu preciso. E aí eu vivo um cenário que é diferente, não é o meu. Como não é o meu, eu preciso correr para ter o cenário que não é o meu. Falta o quê? Valores. O que eu acabo perdendo? Por exemplo, eu comprei essa linda xícara da Lagoinha, porque eu queria ter, porque todo mundo tem, e eu não tenho. Eu comprei, passado 2 dias, 3 dias, talvez uma semana, não tem mais valor para mim. Tinha tanto valor, em prazo de dias, dependendo do bem, horas, algumas coisas talvez semanas. Você queria o carro dos sonhos. Quando você conseguiu o carro dos sonhos, deixou de ser sonho, e deixou de ter muitas das vezes o valor. Quando aconteceu isso? Quando você viu o carro do outro vizinho, do colega. Esta é uma realidade da nossa geração, que os valores acabam se minguando, e eles refletem esses valores também nos relacionamentos. Por isso que os casamentos se destroem, se refletem nos casamentos. Não tem mais amizades duradouras, não tem mais princípios e valores, porque eu estou olhando o que o outro tem, e o que eu tinha não tem mais valor. Peraí, o que Deus me deu não tem mais valor? Deus que me deu, eu vou abraçar aquilo.
Vou valorizar aquilo porque foi Ele que me deu. Nós temos vivido isso de uma forma extremamente abrupta. Eu tenho que vivenciar o hoje. O que passou agora já virou brega, não tem mais valor. E não é algo só para a moçada, para os jovens. É um modelo social que tem se implantado nos nossos dias. E a igreja precisa se posicionar, precisa estar alerta uns aos outros, meus irmãos. Essa nossa geração, ela não assiste mais a TV aberta. Eu falo, a moçada não assiste mais TV aberta. Por quê? Além de não ter coisa boa, e é uma verdade, tem comercial. Eles não aguentam. Comercial, que isso? Não quero. Eu não quero perder tempo com comercial. Essa é uma verdade. Estou mentindo? É uma verdade. Eu vejo essa moçada, eles não assistem mais TVs. Eles querem assistir o quê? Streamings. Eles assistem o quê? YouTube. Detalhe, depois de um tempo, o YouTube criou um comercialzinho ali. E o desespero? Avança, 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 sai daqui comercial, sai daqui. Não é verdade? Vocês estão rindo porque também acontece isso com vocês. Porque é o desespero de, vai, passa, quero o próximo, quero do consumir, avançar. Você acabou de compartilhar o culto com um monte de gente, e você compartilhou por um aplicativo, muitas das vezes chamado WhatsApp. Não estou fazendo venda aqui não, mas é uma coisa que a gente usa. O que o WhatsApp, entendendo a geração que é acelerada, o que ele fez? Criou 1.5, 2.0, acelerou a nossa conversa. Você grava uma conversa e fica agilidade, porque eu não quero esperar o que ele está. Adianta, vai, termina o que está falando. Isto é um princípio da nossa geração, queridos. É uma realidade. As empresas estão atentas a isso, estão olhando para isso. É um processo mercadológico de tendência. Instagram. O Instagram tinha um propósito de você fazer posts, lembra? Post é uma foto de aquilo que já aconteceu. E começou a perder valor. E aí começou a aparecer uma outra ferramenta chamada Reels, que é real, é o momento, é o agora, que acabou de acontecer. E essa realidade, history, estou até sendo corrigido aqui, que aconteceu agora. Então você está fazendo, é o online que manda, é saber fulano onde que ele está, como que está a vida dele, o que ele está fazendo. E também as empresas vendo isso vão investir. É por isso que os BBBs da vida, Fazenda e outros realities são tão assistidos, tão valorizados. Deixa eu ver se ele é igual eu mesmo. Nossa, fulano é assim, é assado, e começa a compartilhar. Queridos, esta é a realidade que tem destruído princípios e valores de pessoas que Deus tem para cada uma identidade. E isso vem fortalecendo e minando e corroendo a identidade do povo, até dentro da igreja, por vezes. Não viva pelos outros. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Vou repetir: ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Deus tem um chamado na sua vida? Tem. Tem um propósito? Tem. Esse propósito é somente seu. Bênçãos estão atreladas. Graça, poder, autoridade, unção, talentos, está atrelado a esse propósito, esse projeto na sua vida. A partir do momento em que você deixa esse propósito de Deus para viver o seu propósito, que muitas das vezes não é a vontade de Deus, junto com essa sua decisão, vem a decisão de não partilhar, não tomar posse de bênçãos, de talentos, de graça, de unção, de libertação, de autoridade de Deus na sua vida. Nós, como igreja do Senhor, temos que estar sensíveis à vontade dEle. E aí, começo a pregar, olhando para o relógio ali. Jesus. Pergunta que eu deixo para você:
qual o motivo, ou qual é o propósito de eu e você termos nascido, termos sido gerado? Você já veio essa pergunta no seu coração? Isso não dá para eu falar para A, para B, isso é eu comigo mesmo. Eu vou ser psicólogo comigo, com a pessoa do Espírito Santo. Eu nasci para 3 pontinhos. Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Qual é a minha profissão? Para os jovens tem muito isso. O que eu vou ser quando crescer? Ou qual vai ser a minha profissão? Qual é o meu objetivo? Tem tanta coisa, tantos caminhos. Descansa no Senhor. A Bíblia diz isso. Descansa no Senhor. Descansa. E aí eu venho ao texto que nós lemos pela manhã, comecinho agora da palavra. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que tem atrapalhado a minha e a sua vida? O que tem atrapalhado o meu e o seu relacionamento com Deus? Pessoas, vídeos, pecados, decisões nas diversas áreas sociais que a gente tem. Talvez tenha distanciado da intimidade com Deus, tem nos distanciado. Muitas das vezes a gente pensa que são as outras pessoas. O meu colega, é a minha esposa, é a minha sogra, é o meu vizinho, é a TV. Queridos, será que não seria nós mesmos? Será que eu mesmo não estou impedindo o agir de Deus na minha vida? Eu falei que eu ia deixar umas frases, uns pensamentos para nós meditarmos. Que a profundidade, a intensidade, o caráter de Deus, o caráter aprovado de Deus na minha vida, a autoridade de Deus, o revestimento espiritual de Deus, o poder de Deus. Deus quer curar pessoas, quer levantar pessoas, restaurar pessoas, e quer me usar e quer te usar. Preste bem atenção, Ele quer te usar, porque a palavra dele diz assim: ide pregar o evangelho. E tudo que for acontecer no meio do caminho, não se preocupe. Mas se você acontecer um veneno, tiver que tomar, eu tomei um veneno, não te fará dano algum. Palavra de Deus, confia em mim. Deus te dando delegações, a mim e a você. Orar pelas pessoas, ministrar cura. Quantos talvez estão carentes por uma restauração no seu casamento, na sua intimidade com Deus, ou até na sua saúde, esperando que eu e você estejamos visitando ele ou ela e orando por ele e por ela, para que ele seja liberto. Porque é específico. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Creia nisso, meus queridos. Isso está condicionado à sua fé e ao seu aceitar. Eu aceito, Senhor, eu dou legalidade, liberdade, Espírito Santo de Deus, de agir na minha vida. Quais são meus limites? Em Deus não tem. Não há limites para você. Sabe por que o inferno, ele ataca dia e noite, 24 horas do nosso dia, eu e você? Porque não há limites para mim e para você. Eu e você somos uma bomba atômica no inferno. Por isso que a palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não vão te resistir. As portas do inferno não vão ser capazes de deter um homem, uma mulher, um jovem, um idoso, uma idosa, firme, tementes a Deus, que caminham no propósito dele, que são chamados, que atende, que ouve, que confessa, que vive por fé, que tem intimidade com o Pai. Eles vão entrar sim e vão marchar e vão adentrar as portas do inferno, e vão quebrar essas portas e vão tirar as pessoas. Falar: Jesus te ama. Vai lá, volta de novo. Olha, você está no inferno, Jesus te ama. Olha, Jesus quer ser seu amigo, e vai trazer do reino das trevas para o reino da luz. Isso não é algo do pastor, não é algo da igreja. Isso é algo para todo aquele e aquela que são chamados por Deus para cumprir o comissionamento, o propósito. Nós não vivemos pelo próximo, pelo jeito do próximo. Nós amamos Ele como Deus ama. E
E porque Deus ama ele, Deus nos envia. Eu não quero ser como o irmão A, a irmã B, como aquele milionário A, milionário B. Quantos milionários tirando as suas vidas? Tem tudo, mas não tem Deus. Tem tudo, mas ele não tem amor, não tem paz. Ele não consegue ser cercado de pessoas fiéis, amigos verdadeiros que o amam. Você que pegou sua canetinha, eu tenho alguns textos para deixar no seu coração. Porventura você pode falar assim: ah, mas minha vida, não sei, eu estou assim, eu estou assado. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia, descansa, entrega, confia nele. E Ele vai fazer. Mas toma ações práticas na direção do Pai. Busque intimidade com Ele. Marcos 9:23. Tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23, você que está anotando, tudo é possível ao que crê. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Aquele que conhece toda a história, tem a visão de todo o filme, sabe como vai acabar a minha vida, ele sabe como vai ser o amanhã. Esse é o Senhor. Então clama a quem? Ao Senhor. Ele sabe como vai ser amanhã. Qual que é o melhor caminho? Senhor, qual o caminho? A, B. Aí o Senhor às vezes pode falar assim: nenhum dos dois. Eu vou abrir um novo caminho para você. Olha que interessante. Deus tem um novo caminho aqui nesta manhã. Você está em dúvida se A ou B? Nenhum dos dois. Deus está abrindo um novo caminho para você, um outro propósito. Mateus 7:7. Pois todo o que pede, repete comigo, Lagoinha, todo o que pede, se ele vai receber se não pedir. É Bíblia. Mateus 7:7. O que busca, encontra, acha. Se ele não buscar, ele não acha, não vai encontrar. O que pede, o que bate, abrir-se-á, a porta será aberta. Como que a porta vai abrir se você não for lá e não tentar abrir? Nem vou entrar na área da ousadia, do foco, do objetivo de ser cheio do Espírito Santo de Deus para praticar. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a ansiedade, mas eu, não, descansa, mas eu preciso, descansa, lance sobre o Senhor a ansiedade. Mas como vai ser o amanhã? É do Senhor que sabe. Como que vai acontecer? É uma guerra? O Senhor é que sabe. Tem pessoas que estão em meio de síndrome, de pânicos, de fobias, não consegue sair na rua porque você é assaltado. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu contemplarei. Descansa no Senhor. Paulo dizia: morrer é Cristo, viver é lucro. Se eu for amanhã eu vou para o céu. Eu tenho tranquilidade. O Senhor tem cuidado de vocês. O Senhor tem cuidado de vocês? O Senhor tem cuidado de mim. Essa é a palavra, 1 Pedro 5:7. Nada tem me faltado. Obrigado, Senhor. Eu tenho o que comer, tenho o que vestir, tenho aonde dormir, tenho podido ser bom mordomo, cuidar das coisas do Senhor, tenho podido abençoar outras pessoas. Obrigado, Senhor. Isso é 1 de Pedro 5:7, queridos. Declara na sua vida, toma posse. Talvez se você tem passado por dificuldades, por não se submeter à vontade de Deus, não se submeter em Tiago 4:7, que fala assim, portanto, submetam-se a Deus. Tiago 4:7. Submetam-se a Deus e resistam ao tinhoso, ao diabo, e ele, é isso, querido, aleluia. Nós não vamos enfrentar a tentação do relacionamento. Vem uma abençoada lá me atacando e mandando bombonzinho, não sei o que lá. Chama minha esposa lá, querida, assim está acontecendo isso, vamos orar, tal, e Deus entra com a situação. Eu não vou vacilar na área, qualquer outra área, mas o diabo, eu não vou ter medo. Só se eu estiver devendo, eu não devo.
O Senhor já morreu na cruz por mim e por você. Lá naquela cruz eu e você fomos salvos, libertos. O diabo não tem domínio sobre nós. E eu vou enfrentar e ele vai fugir. É a palavra que o diz. E mais um texto no seu coração também. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá toda a sua necessidade. Toda a sua necessidade. Toda a sua necessidade. Toda a sua necessidade. De acordo com o que? Com o que o mundo usa? De acordo com o que o Instagram, alguém posta? Não, ele vai suprir as suas necessidades de acordo com a glória dele, com a gloriosa riqueza dele, que é incomparável. A riqueza do Senhor é incomparável para a minha vida e para a sua vida. Não tem bens, não tem talentos que outros possam fazer que se comparem ao poder e à glória de Deus. E é isso que Ele tem para você. É isso que Ele vai te suprir. É isso que Ele vai te abastecer. Aleluia. Você entendeu como que o limite do que a gente vai receber de Deus só depende de mim e de você? O quanto você quer de Deus. É por isso que de muito tempo para cá, quando eu falo muito tempo, porque eu me converti já há alguns anos, eu fui me moldando e eu fui tirando no tempo, e demorou um pouco, o conceito de religiosidade, de terceirizar muitas das vezes. Ali o Arthur, ele ora, tem um dom, eu vou lá, põe a mão na minha cabeça, filho, ora por mim, Deus vai te usar. Aí eu vou lá, porque eu não estou dizendo que Deus não usa, Deus usa, Deus abençoa, Deus tem talento para muitas pessoas, mas não é motivo para sermos cariolatras, catadores de bênção, que caminham, buscam carismas. Nós não seguimos pessoas, nós seguimos o Senhor. Nós temos o propósito dele na minha vida. Eu sigo a vontade dele, ou eu não estou buscando intimidade com ele. Não terceirize o relacionamento com Deus. O querido e a querida tem dons, talentos, por quê? Porque ele tem tempo de joelho, tempo de oração, tempo de intimidade com Deus. E aí eu não quero ter esse tempo com Deus, então eu vou lá, ora por mim. 6 horas, né? 6 horas. Queridos, Deus nos chamou para orar, para vigiar, para jejuar. Tempo do almoço, eu não vou almoçar, pai, hoje eu vou jejuar. Hoje eu vou ter esse tempo de 1 hora, 60 minutos ali, lendo da palavra. Se não tem lugar, eu vou entrar no banheiro. Já teve vezes de eu entrar no banheiro, não era tão cheiroso, é verdade, mas eu fui ali para ter um tempo com o Senhor, porque eu não tinha um lugar que eu pudesse buscar ao Senhor. Esta é uma realidade, irmãos. Quando você tem desejo, você arruma tempo. Nós arrumamos tempo para tanta coisa, e o último é o Senhor. Preste bem atenção. Eu costumo medir pela igreja. Tempo de oração, quase ninguém vem. Culto, nós temos 2 cultos na semana. Não temos mais. Vamos em breve, se Deus quiser, abrir o culto de domingo às 18 horas. Eu creio nisso. Mas só 2 cultos. Às vezes tem pessoas que não têm tempo. Vamos dar um nome de tempo, né? Pastor Campos? Talvez não tem tempo de estar na terça-feira aqui. Eu me espantei ontem, culto positivamente, estava impressionado. Culto do Legacy, um irmão casado, saiu de casa, quantos quilômetros? 37 quilômetros de distância, ele mora daqui. Estava aqui congregando com os jovens. Eu falei, Jesus, multiplica na vida dele graça, unção, ousadia. Não é para a glória dele, Senhor, não é para a tua glória. É o valor, é o amor pela obra, meus irmãos. É o posicionamento. O que vai definir quanto você quer ter em Deus? Você mesmo, diante do seu posicionamento. Decida permitir e dar concessão da sua vida somente a Deus. Somente a Deus. João 15:7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha, meus queridos, é uma condição. Se vocês estiverem em Cristo,
fiel, temente a Deus, buscando a palavra, e o honrar, viver a palavra dele, o que vai acontecer? É uma condição. Você fazendo isso vai ter uma consequência. Olha que consequência ruim. Pedirão o que quiserem e será concedido. Em todas as áreas. Não tem limite. De novo, qual é o limite diante de Deus? Qual a sua intimidade com o Pai? Nós somos os únicos responsáveis por nossas vidas, por nossas decisões. Se você entregou o comando da sua vida a Deus, amém. Você vai viver de glória em glória e de vitória em vitória. Agora, se o comando da sua vida está em buscar meio daqueles que te aceitam, costumo dizer para os jovens, a começar dos jovens da minha casa, a maioria não é a regra. Várias vezes você ouviu isso, né? A maioria, queridos, não é a regra. Ah, mas todos estão fazendo isso. É verdade. Está de acordo com a palavra? Não, eu não vou fazer. Eu não sou a maioria. Eu não vou me moldar ao padrão do mundo, porque eu quero fazer o que é bom. Bíblia. Lembra de Saul? Rei Saul? O reino dele era para ser contínuo. Era para ser enquanto ele sobreviver, era para ser rei de Israel. Mas em determinado momento, ele ousou fazer algo que não era proposto para ele fazer. O que ele fez? Ele ungiu. Ele assumiu o papel de outra pessoa. Qual que era a outra pessoa? O sacerdote. E como ele quis ser sacerdote, não apenas rei, naquele momento o sacerdote disse: eis que agora o seu reinado finalizou. Deus está procurando um outro rei. Olha o risco, querido, de sermos ou querermos ser quem nós não somos. No versículo 3 ao 5 diz assim, Davi falando, olha o texto de Davi: não entrarei na minha tenda, não entrarei na minha casa, não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Davi olhava para as coisas de Deus com tanto carinho, temor, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, este rei Davi, que escreveu isso,
ele tinha um desejo tão grande, uma motivação certa, um desejo correto de buscar a presença de Deus, de trazer para o templo a arca da aliança. Ele queria fazer isso da maneira mais correta possível. Só que em determinado momento ele achou por bem tomar um atalho. Homens, a arca da aliança, para quem não sabe, tinham duas roldanas de ouro, onde varas também douradas de ouro eram colocadas para os homens carregar a arca da aliança, porque os homens não poderiam, a arca da aliança não poderia ser tocada, e aquela vara, as 4 varas, os homens iam carregando a arca da aliança. Demora, tem que dar um passo todo mundo no mesmo tempo, tipo exército, porque senão podia tombar mais para um outro, isso é demorado. O desejo correto de Davi era de trazer isso para o templo, para a presença de Israel, para o povo. Mas ele arrumou um atalho: vamos colocar nas costas de bois, porque os bois fazem o quê? Andam mais rápido. Ele criou um atalho. Não era da vontade de Deus isso. E o que aconteceu? Em determinado momento, os bois escorregaram possivelmente em algum buraco, e a arca ia caindo no chão, a presença de Deus. E aí um homem, com temor a Deus, foi lá e segurou a arca. Eu marquei o nome aqui, se não fala Azar, acho que é Azar, Uzá, tinha esquecido o nome dele. Uzá foi lá e segurou a arca. Aconteceu o que com ele? Morreu. Peraí, a arca, a presença de Deus, queridos, Deus é santo, Deus é justo, não tem mais ou menos, não tem um atalhozinho. O servo de Deus, Davi, queridos, Davi, por tentar ter um atalho para ganhar tempo, perdeu um de seus homens. E aí ele voltou a fazer o que era o correto. Como está a nossa vida diante de Deus? Como estamos nos posicionando? Cuidado com os atalhos. Cuidado com quem você tem andado. Cuidado com quem você tem buscado se parecer. Agora, por outro lado, tem um outro lado da história. Pessoas que cruzam os braços. Eu já vim na igreja domingo, já paguei a minha conta da semana. A palavra de Deus diz, como nós lemos aqui: nós que somos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, eu não vou imitá-las, elas vão me seguir, elas vão me imitar, elas vão me procurar. Como é que é seguir a Deus? Seu estilo de vida, seu estilo de vestir, de andar, de falar, de postar nas redes sociais, me chama a atenção. Eu quero seguir você, quero ter um tempo. Você arruma um tempo para mim, queridos. Preparem-se, pessoas vão procurar, pedir ter um tempo com você. Você vai falar assim: mas eu não tenho muito de Deus. Ei, Deus que vai encher a sua boca, Deus que vai te capacitar. Quanto mais você entrar no caminho dele, mais ele vai te abençoar. Livremo-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, tem pecado que nos atrapalha, e tem coisas que nos atrapalham, pessoas, decisões, situações. Às vezes você tem um trabalho tão bom, está trazendo dinheiro para a minha vida. Deixa eu abrir um coração para vocês. Eu tive algumas ofertas na vida para trabalhar numa empresa de cigarro. Algumas ofertas, pelo menos umas 3. Financeiramente muito boa, bela empresa, belos benefícios na proposta salarial. Nenhuma delas eu aceitei. E uma delas especificamente era um período que eu estava passando, como a gente diz, chutando lata. Para quem não é, eu era atendente de call center. Saláriozinho honesto, justo. Eu lembro hoje de como eu estou, como era, como Deus muda e Deus honra, meu querido, aquilo que você dá valor. Honrei, não, vou continuar sendo atendente de call center, a ser um gerente de contas de campo para vender cigarro. Não, Senhor, não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu acredito, não tem a ver com o reino de Deus. Eu não vou promover morte, eu vou promover vida. Eu posso dizer que até aqui o Senhor me honrou e me abençoou, eu e minha casa.
Se posicione, querido e querida, se posicione. Se posicione. E corra com perseverança a corrida que está sendo proposta para você. Não cruze os braços. Corra a corrida. A corrida. Deus quer te usar. Tem propósito específico para você. Essa corrida que o Senhor está propondo para você é um chamado de Deus. É um chamado específico. E Deus, quando Deus chama, Deus capacita. Então não precisa, mas eu não sei. Ele que chamou? Ele vai dar a ferramenta, Ele vai dar a arma, Ele vai dar a condição, Ele vai dar o pão, Ele vai dar o vinho, Ele vai dar tudo. Ele é Pai, Ele é o seu melhor amigo. E Ele te chama com um propósito específico. E para finalizar, corra a sua corrida. Não queira correr a corrida dos outros. Quantas vezes a gente quer se parecer com os outros, correr a corrida do outro, fazer o serviço do outro? Faça o que o Senhor tem te chamado. No seu coração, o Espírito Santo de Deus já tem te chamado, já tem falado com você, já tem movido no seu coração, e você não tem resistido. Essa resistência é sua. Ninguém pode fazer nada, a decisão é sempre nossa. Lembra que para Ele responder, você tem que clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Se você não sabe, clama a Ele. Ele vai te responder nesta manhã. Eu falei de Arca da Aliança. Tem parte na Bíblia que a Arca da Aliança ficou por anos. Tem na casa de uma pessoa que ela ficou por 20 anos e não fez nada. Compensação na casa de outro, ficou 2, 3 meses e mudou a história da vida dele. A mesma Arca da Aliança. A questão é dar legalidade, abrir o coração e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sou capaz de tomar as minhas decisões sozinho.